Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, estamos aqui em mais um encontro junto à Associação Médico Espírita, que nós agradecemos profundamente pelo convite. Meu nome é Fábio, sou secretário da Comissão Regional Nordeste do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e diretor de unificação da Federação Espírita do Maranhão. E hoje estamos aqui para conversar um pouco a respeito do tema ciência e espiritualidade. Mas antes de mergulharmos nesse assunto tão palpitante, nós faremos uma breve leitura da obra Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, mais precisamente o capítulo 152, intitulado Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta, dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza, é útil à doença e à saúde, não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia constituindo a resultante de leis gerais do universo atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante e sempre atento, todavia, engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Com essa leitura, nós convidamos a todos nos acompanhar na prece.
Mestre Senhor Jesus. Na busca dos cuidados com o corpo e com a alma. Nestes momentos graves que atravessamos na Terra, evocamos os teus acólitos mais fiéis para que nos inspirem, considerando, Senhor, que ainda estamos na madrugada e as trevas densas ainda repercutem nos nossos corações, que não se fizeram luzir ante o chamado e o convite, ante o aviso, Senhor, dos litos e dos alaúdes, dando-nos conta de que a alvorada já se aproxima. Ilumina-nos, Senhor, para ladearmos contigo na construção da era nova, do mundo novo. Enche os nossos corações de otimismo e de alegria, para bem te servirmos, fazendo das nossas mãos instrumentos de trabalho e sentindo as tuas que são puramente dadivosas, obrando e mourejando através das nossas. E assim, Senhor, em estado de profunda gratidão, rogamos as tuas bênçãos, a tua inspiração e a tua intuição, para bem realizarmos a tarefa que nos compete no dia de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Minhas amigas e meus amigos, hoje nós conversaremos um pouquinho a respeito do tema ciência e espiritualidade. Se nós observarmos com atenção, a ciência ela faz parte da própria evolução do pensamento humano, do modelo de organização e dos avanços da racionalidade. Se fizermos um rápido retrospecto de nossa forma de pensar, encontraremos o modelo do pensamento primitivo do homem da caverna, que em algum momento deu lugar ao pensamento mítico, quando a civilização aparece ante o sedentarismo do ser humano. E as primeiras civilizações, à medida que se erguem às margens dos rios, a exemplo da Mesopotâmia, que se levanta entre os rios Tigre e Eufrates, encontraremos esse modelo novo do pensamento dando um passo que, na percepção de Miri Lopes, faria com que o homem saísse de uma dimensão do pensamento primitivo para uma dimensão do pensamento mágico, do pensamento mítico, com o surgimento do politeísmo, com as ideias que, em seu prelúdio, tentam explicar o fenômeno do próprio mundo, desde a agricultura aos grandes cataclismos, aos flagelos destruidores, a exemplo dos vulcões, dos tsunamis. E toda uma estrutura hierárquica nasce porque do mito apresenta-se para o homem o próprio rito. E os rituais começam a fazer parte da experiência vivencial e religiosa do ser humano. Entretanto, entre 500 e 300 antes de Cristo, esse modelo de pensamento dá espaço a outro profundamente racional, inicialmente com os pré-socráticos, e mais adiante com o pensamento de Sócrates e de Platão, trazendo-nos uma certa luz
e fazendo com que o homem identifique o mundo não mais pela magia dos mitos, mas pela percepção da filosofia, uma capacidade intelectiva de nos valermos da lógica para que o pensamento pudesse se organizar. E organizando o pensamento, pudéssemos explicar e compreender o mundo com maior facilidade. E nomes extraordinários, então, se levantam para que o homem pudesse dar início a uma nova fase, uma fase mais madura, uma fase onde a lógica, a razão, pudesse desvencilhar o homem da perspectiva mítica. E então, na mesma percepção de Miri Lopes, o homem entra numa fase do pensamento racional. Mais tarde, se perceberá que a razão pura e simplesmente será incapaz de explicar todos os fenômenos que nós encontramos no mundo. E por mais que a filosofia tivesse nos oferecido as ideias primárias do átomo, ou seja, daquilo que é indivisível, o que é possível alcançar pela razão, porque basta pensar que se nós tomássemos um pedaço de madeira e começássemos a cortá-lo em pedaços infinitamente pequenos, chegaríamos a um momento em que ele não mais se dividiria e chegaríamos na menor partícula da matéria. Mais tarde, a ciência nos revelaria que aquilo que acreditávamos ser o indivisível era ainda dividido em algumas partes. E a ciência nos apresenta a eletrosfera desse átomo, o núcleo desse átomo, elementos que compõem esse núcleo, a exemplo de prótons e a exemplo de nêutrons. Novas forças que unem esses elementos atômicos, bem mais fortes do que a conhecida gravidade. Quando Francis Bacon nos oferece, a partir do pensamento aristotélico, as primeiras bases da construção de um método que nos conduzisse a uma pesquisa, a uma metodologia de observação dos fatos que viesse transcender a própria empiria, começávamos ali o início de uma nova jornada, a jornada científica, que faria com que o homem alcançasse, a partir dessas novas estruturas de observação, aquilo que a razão não nos facultaria alcançar. Portanto, eu posso ser um grande filósofo, eu posso pensar racionalmente, mas isso não me garante desvendar, descobrir uma vacina para uma doença. É necessário ciência, é necessário, portanto, método, é necessário instrumentos de observação. Porque por mais que eu estabeleça métodos de observação sem determinados instrumentos, isso se torna completamente impossível. Portanto, para observar o infinitamente pequeno, precisamos desenvolver um microscópio para observar aquilo que é absolutamente maior, grande e distante. Nós desenvolvemos o telescópio e os instrumentos de observação foram instrumentos que serviram às observações da ciência, às análises da ciência, para que, a partir de métodos, pudéssemos desenvolver teorias, ou seja, modelos de explicação dos fenômenos, revelar leis
que a partir de uma determinada abstração pudéssemos encontrar um padrão como o mundo funciona. E essas leis poderiam nos servir de referência para fenômenos semelhantes na explicação daquilo que nos rodeia no planeta e no universo. Portanto, passos extraordinários foram dados para que nós pudéssemos chegar ao século XXI com a luz elétrica, com o computador, com meios de comunicação e de transporte nunca pensados em tempos que já vão longe, mas que hoje são uma obviedade para todos nós. Tudo porque a ciência nos permitiu gozar de possibilidades que, se não fosse por ela, fosse apenas pela razão filosófica, jamais teríamos alcançado. Entretanto, para esse processo de desenvolvimento, nós passamos por diversos momentos em que a filosofia foi a nossa lente de observação do comportamento humano. Quando a Idade Média ela atravessa o declínio da perspectiva feudal e nós atravessamos uma grande transição de perspectiva, de comportamento, de vida, de leitura, onde o teocentrismo paulatinamente daria aso às percepções antropocêntricas. Quando o modelo era reinante dentro de uma perspectiva de fragmentação, o absolutismo ele surge na ideia da centralização do poder nas mãos dos reis. Pensamentos diversos vão fundamentar esse despotismo esclarecido. A ideia necessária à época de que o homem era eminentemente mau e ele precisava de alguém que pudesse protegê-lo de si mesmo. A exemplo das falas de Thomas Hobbes. E vamos, então, iniciando um desenvolvimento de um ideal humanista. E as ideias do humanismo alcançam a arte com o retorno do helenismo grego, com o Renascimento e com todas as ideias que vão desenvolvendo aquela era nova, aquele momento novo, que se desvencilha e se separa pouco a pouco das estruturas de vassalagem estabelecidas pelo modelo feudal. Surge o mercantilismo, que vai dando força ao capitalismo. E o nosso modelo de agir e de pensar vai caminhando juntamente com esses avanços. A igreja, que tinha uma tremenda força, permanece com ela apenas modificando a sua participação política, já que ela estabelecerá as bases estruturantes do poder dos reis, oferecendo-lhes as coroas, fingindo-os no momento certo. E vamos perceber que com esse processo nós encontraremos o desenvolvimento dessas ideias da humanidade, dessas ideias da importância do humano, da importância de respeitar o ser, o que já encontrávamos desde a queda ou o declínio desse pensamento feudal, já percebida na famosa carta do rei John, do rei João sem terra, que é apresentada a partir dos reclamos dos barões, dos senhores feudais. E uma série de direitos ali estarão de forma embrionária se preparando para um outro momento que surgirá na história. Quando o absolutismo chega ao seu apogeu, ele também passa por uma linha de declínio,
por uma linha de derrocada, e essa linha de derrocada reduzirá paulatinamente, em nome desse humanismo, os poderes do monarca, os poderes do rei. Inicia-se politicamente uma nova fase da história, que nós chamaremos de uma fase constitucionalista. Encontraremos no século XVIII os movimentos das colônias norte-americanas, caminhando para a criação de uma federação e o surgimento de uma primeira Constituição que irá, a partir daquele momento, inspirar outras nações, exemplo da França, que a partir da Revolução de 1789, da queda da Bastilha, caminhará entre tropeços, entre quedas, entre golpes, esse caminho constitucionalista. O século XIX se tornará pujante nessas perspectivas, com o surgimento de uma Declaração de Direitos do Homem. Aqui no Brasil, em 1823, esses movimentos ganham força. Entretanto, o imperador manda prender os irmãos Andrada. Mas os movimentos eram tão fortes que no ano seguinte, em 1824, o imperador cede às pressões e aparece a primeira Constituição brasileira em 1824, inspirando Portugal, que no ano seguinte faz com que a sua Constituição seja declarada Dom João. E encontramos, a partir desses movimentos, ideias humanistas que estarão declaradas nas Cartas das Nações, garantindo ao ser humano liberdade de crença religiosa, liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, que darão necessariamente uma força para o desenvolvimento da ciência. A ciência que, em algum momento, recebeu as perseguições da Igreja, não só pela ciência, como pela própria filosofia, porque todos os seguidores de Tomás de Aquino foram assassinados. Quando o movimento da Reforma Protestante estabelece o resgate da lógica aristotélica a partir dos primeiros pensadores, como John Wycliffe, na Universidade de Oxford, como Jerônimo de Praga, como John Rawls, as perseguições se iniciam por essa perspectiva filosófica e a ciência não escapa. Copérnico, Galileu Galilei são perseguidos pela igreja da época porque a ciência muitas vezes surgia numa contradita de ideias, mas o século XIX é diferente. E aí mostra algum tipo de resquício no século XIX desse movimento já enfraquecido da igreja. É ali que nós encontraremos alguns outros distantes e diferentes desse enfraquecimento e dessa mudança na perspectiva humanista. É ali que nós encontraremos a força que esses ideais garantirão aos grandes pensadores, aos grandes cientistas, aos grandes filósofos, um grande avanço do pensamento, seja com o surgimento da ideia do evolucionismo com Charles Darwin, e nem mesmo o criacionismo da Igreja Católica conseguiu deter a ciência nessas perspectivas. Wallace lhe oferece uma dimensão muito mais profunda, e é exatamente nesse contexto que nos aparece Allan Kardec no século XIX. Esses ideais libertários, esses ideais liberais, fazem com que a França seja um espaço para que a ciência possa caminhar em direção a algo transcendente, a algo espiritual, dialogando com uma filosofia muito profunda, dialogando com algo que viesse ao encontro dos grandes anseios da humanidade. Nada obstante,
tenhamos no século XIX grandes avanços na perspectiva do ser humano. Ainda o século XX é marcado por duas hecatombes, duas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, quando explode a partir do estopim identificado pelo assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, e a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler avança com as suas tropas para a fronteira com a Polônia, encontramos esse saldo negativo, mortal, letal, de que esse humano, ou essa ideia de humanidade ainda estava por se desenvolver, facultando, no final da Segunda Guerra Mundial, a partir do ano de 1948, a tentativa de uma reorganização das Nações Unidas, o que de fato acontece, e Eleanor Roosevelt nos traz a esperança de dias melhores, fazendo com que essa ideia do humano transcenda aos limites dos Estados, e os ideais de direitos humanos começam a se espalhar pelo mundo paulatinamente. Entretanto, a doutrina espírita nos oferece algo que transcende o humano, algo que nos transcende a ideia de humanidade. Porque esse sufixo "ad" nos dá a ideia de estado, de qualidade. Humanidade é estado de humano, mas aí espiritualidade é o estado de espírito. Porque a doutrina espírita nos revela quem de fato somos. Revela-nos a nossa ontologia, a essência do nosso ser. E essa essência do ser espiritual nos propõe um novo paradigma filosófico. Não mais de nos dimensionarmos a partir de uma ideia de respeito do humano pelo humano, mas a ideia de respeito do humano pelo espírito, pela alma. Então, a espiritualidade passa a ser um novo norte filosófico e moral que o espiritismo nos apresentará, trazendo um ponto que transcende a filosofia moral de Aristóteles, de Spinoza, de Kant, do existencialismo, para que nós pudéssemos, a partir dessa perspectiva, compreender a necessidade de respeitar o espírito, não agora só numa dimensão física, mas nos dois lados da vida, nas duas dimensões em que ele se apresenta. E esse intercâmbio é identificado pelas pesquisas científicas de Allan Kardec e de tantos outros homens respeitáveis, como William Crookes, como César Lombroso e outros pesquisadores em que a história não deixou de registrar. E é assim que nós começamos a olhar a ciência como um instrumento também de observação daquilo que Kant, na sua obra Crítica da Razão Pura, acreditava ser apenas um elemento da razão, apenas um elemento da metafísica, quando ele registra, dando uma resposta profunda à obra de Emanuel Swedenborg, de que Deus, de que a imortalidade da alma não podem ser da alçada da ciência. E Allan Kardec demonstra o equívoco e o erro de Immanuel Kant, porque ele estabelece todo um método de pesquisa, critérios de validação da verdade, que passam desde a razão a um controle universal da comunicação dos espíritos, à própria experimentação, sem perder o ideal do tempo como um grande colaborador do desvendar da verdade. Antecipa, inclusive, Popper, estabelecendo uma ruptura com o modelo científico aristotélico de Bacon, porque ele define a doutrina espírita como uma ciência progressista no item 55 do capítulo 1 da obra A Gênese, mostrando que ela pode ser falseada conforme as propostas de Popper, mas de Lakatos, a possibilidade de um verdadeiro modelo de pesquisa que facultará
com que a ciência espírita possa continuar ao olhar de outros cientistas, de outros pensadores, como naturalmente acontece com Leon Denis e com outros homens de escola que continuarão as investigações do invisível, fazendo com que chegássemos aos dias de hoje com pessoas extraordinárias, a exemplo da nossa querida e saudosa Marlene Nobre, as suas incríveis pesquisas científicas conduzindo-nos a um nível de espiritualidade maior. Elizabeth Kübler-Ross, que nos mostrará na sua obra extraordinária sobre a morte e o morrer, essa perspectiva de encontrarmos espiritualidade sob os olhos da ciência, mas também Viktor Frankl, que nos falará sobre o sentido da vida e um sentido espiritual da existência, aliando assim a ciência e a perspectiva de apresentar um mundo, algo que transcenda o humano, algo que transcenda a humanidade, o ideal de espiritualidade que nos conduzirá na Era Nova. É assim que a doutrina espírita nos oferece esses grandes contributos, essas grandes perspectivas a partir de um olhar que Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos oferecerá, que é a ideia da integralidade ou da integração dos saberes. Quando ele nos questiona a respeito da ciência sem a filosofia, da filosofia sem a religião, da religião sem a arte, são sempre saberes que, se isolados estiverem, não nos darão um sentido completo da vida, não nos darão um sentido amplo daquilo que o mundo pode nos oferecer. O que seria, portanto, de um médico que ele tivesse apenas uma perspectiva científica da vida e não tivesse lentes superpostas para ter um olhar filosófico, um olhar artístico, um olhar religioso, oferecendo algo integral às pessoas que batem nos seus consultórios e, por sua vez, são acolhidas por aquela alma que agora vê para além do humano, para além dos direitos desenvolvidos. Observa agora o espírito e toda a trajetória de espiritualidade que ele pode alcançar. A partir destas observações, a doutrina espírita, como diriam os acólitos do senhor Allan Kardec na questão de número 798 do Livro dos Espíritos, estariam abrindo uma nova era para a humanidade. Nestes novos tempos que já são chegados, este é o momento em que nós podemos divisar a alvorada que se aproxima, a aurora cujos raios do arrebol já podem ser antevistos por aqueles que já estão mais próximos do alvorecer. E assim, minhas amigas e meus amigos, que nós observamos esse diálogo entre ciência e espiritualidade, conduzindo-nos ao grande palácio, ao grande estágio do chão sagrado, que é o chão do imo de nossas próprias almas. Que a ciência nos conduza a esse autoconhecimento, mas que ela também nos conduza ao Criador. Nesta relação do transcendente e do imanente, para que nós possamos, neste grande périplo, nesta grande viagem, também estabelecer o nosso encontro com Deus. Que a paz de Jesus seja com todos. E agora, para encerrarmos, faremos uma prece assim. Mestre, amigo, estamos sequiosos de tua mensagem. Muito embora ela nos acompanhe há 2000 anos, nós a desconhecemos. Ainda, Senhor, que tenhamos contatos cognitivos com os textos dos evangelistas. Ainda não experienciamos amar
como tu nos amaste, a viver como tu viveste, a olhar, Senhor, o mundo como tu olhaste, a abraçar todas as ovelhas que o Pai confiou a ti. E como gostaríamos, Senhor, de viver a experiência evangélica, como tu a vivenciaste. E é nesta hora, Senhor, em que o mundo atravessa a sua transição, deixando uma geração velha para trás e abrindo, Senhor, novos horizontes, é que nós fazemos mais uma vez a escolha de te seguir, mas agora também a escolha de permanecer contigo. Porque no passado desertamos e a conta de trânsfugas rogamos a tua permissão e o teu obséquio, Senhor, as lidas do trabalho, à tua vinha, para cooperarmos mais uma vez as necessárias mudanças cujo mundo ora atravessa. Ilumina, Senhor, a todos nós, em especial àqueles que vivem a experiência do luto, daqueles que, mergulhados no materialismo, não veem esperança. Mas também, Senhor, oramos pelas almas benditas, que, sem mais as escamas nos olhos, conseguem enxergar com maior clareza as horas que nós atravessamos. Que possamos, Mestre Jesus, reconhecer o som e a voz do bom pastor, reconhecer o som dos litos, dos alaúdes, das trombetas, de que nos dão conta de que a hora é chegada. E certo, Senhor, de que estás conosco e que o teu programa se executará de qualquer maneira, é que pedimos a tua permissão para encerrar esta nobre atividade. Ilumina e luariza, Senhor, a mente de todos os médicos e profissionais de saúde, que ora enfrentam uma grande provação, oferecendo o que tem de melhor, transformando o trabalho em esperança, porque os teus anjos os acompanham nesse momento. Ilumina-nos, Senhor, a todos nós, para que possamos transformar as misérias de hoje nas grandes missões de nossas vidas, que assim seja.